E esse é mais um corte aqui no Arquibancada Tricolor. Para você ficar sabendo de tudo que acontece, ver tudo que a gente falou, você clica no link aqui na descrição. Aproveita e já se inscreve. Então o Lisiero tá de volta agora aí no mês de julho para o São Paulo, e quem também volta, Nick, que você pontuou também, é o Jackson Mendes. E aí, para dar informação para a galera aí também, ele é um jogador que tem um vínculo mais extenso com o time do São Paulo, não é igual o Lisiero, por exemplo, que encerra o contrato agora no final do ano, então ele tem um vínculo que foi assinado lá atrás, né, a pedido do Ceni também, aquela coisa toda, começa jogando, depois perde espaço. O Ceni também fez uma análise depois que esperava que ele fosse um outro volante, né, e depois meio que teve uma frustração até do Ceni com o próprio jogador, mas o vínculo dele com o São Paulo vai até o final de 2025. E aí o Jackson Mendes, ele deu uma entrevista para um jornalista parceiro dele também, onde ele fala que ele tem conversas, né, ele conversou com diretores do Independente Del Valle. Então ele tem esse papo, tem essa negociação aí em andamento. Para o São Paulo, nesse momento, não chegou nada, até porque só abre dia 10 de julho a janela, mas o São Paulo não se opõe. Tá? O São Paulo, a priori, Nick, faria uma avaliação, né? Então, assim, o cara vai voltar, vamos ver qual que é o nível dele e se o técnico gosta. Mas ele pedindo para sair e vindo uma oferta que para o São Paulo faça sentido, é um jogador que, de fato, deve ser negociado. Jackson Mendes é aquele caso que não se explica muito, né? Um jogador que começa jogando, cria uma certa expectativa, depois baixa o rendimento, some do time e quando volta, não volta bem. No Elche também ele fez poucos jogos, acho que é um cara que, se for de fato liberado, não faria muita falta, né, Nick? Só um parênteses aqui que eu estava olhando, tá tendo o jogo do Corinthians agora, né? E até o pessoal falou, o Carlos Miguel tá jogando titular, parece que fez uma boa defesa ali. Mas para o jogo contra o São Paulo, o Garro tomou o cartão amarelo, o terceiro cartão Garro tá suspenso, não joga, e o Gustavo Henrique foi expulso, também não joga contra o São Paulo. Então o Corinthians vai pro Majestoso no domingo, na Neoquímica Arena, em meio a essa crise, que pode ser um pouco amenizada hoje se essa vitória por 1-0 se concretizar. E além dessas questões todas de crise, patrocínio e goleiro e etc., ainda vão jogar sem o Garro e sem o Gustavo Henrique por enquanto. Né? No Clássico a gente não sabe se isso é bom ou ruim, porque tem essa história, né, de que o time que está em crise, que está mal, acaba tirando da alma ali, às vezes acaba até ganhando do time relativamente favorito, mas só a título de informação para a galera que está acompanhando a gente e não está assistindo o jogo. Sobre o Mendes, cara, realmente é o que você falou, é um mistério, né? Um jogador de Copa do Mundo, até quando ele veio para o São Paulo, o Filipão deu uma declaração, você vai se lembrar, dizendo que tinha sido a melhor contratação do futebol brasileiro, das contratações daquela janela, foi o Mendes pelo São Paulo. Então, quer dizer, um cara que estava ali no radar de todo mundo, fez uma Copa do Mundo, o Equador foi bem na Copa do Mundo e tal. Então, realmente é um mistério. Eu acho que a coisa dele começa a degringolar quando o Rogério dá aquela coletiva em que ele diz que ele fez um erro de avaliação sobre o Mendes, né? Que ele achava que ele poderia transformar o Mendes em um segundo volante, e aí ele percebeu que não. Que o São Paulo já tinha o Luan e o Pablo Maia como primeiros volantes, e aí precisava, na verdade, de um segundo, né? Que só tinha o Gabriel Neves na época. E aí vem o Mendes, ele joga até uns primeiros jogos bons, até você conta a história lá de que você estava no estádio, né, vendo um jogo dele que parecia o Pelé jogando, mas depois disso, realmente, cara, perde o pênalti contra o Água Santa, aí não consegue render muito, depois tem uns jogos meio atrapalhados, e aí o São Paulo negocia. Chama atenção também que, além dele não ter sido muito utilizado no São Paulo, lá no Elche ele praticamente nem jogou também, né? Então é um cara que potencialmente poderia ser um bom reforço, mas eu acho que, sinceramente, cara, eu posso estar completamente equivocado, mas olhando só para a situação atual, e aí provavelmente o povo vai me matar aqui, mas entre o Mendes e o Lisiero, eu daria mais uma chance prioritariamente para o Lisiero do que para o Mendes, sinceramente, cara. Eu não vejo muito ele dando a volta por cima depois de tanto tempo sem jogar, não deu certo lá fora. O Lisiero também não deu tanto, mas jogava pelo menos, né? Então, eu não vejo muito essa possibilidade do Mendes dar a volta por cima aqui, principalmente sendo estrangeiro, tendo questão de adaptação, o cara quer voltar para o país dele, enfim, tem muita coisa envolvida. Mas é um mistério, como você disse, é difícil de explicar por que não deu certo. Eu falei também no nosso debate que, para mim, o Mendes tem o benefício da dúvida, né? Porque o São Paulino
viu pouco dele, viu menos dele do que teria visto, por exemplo, o Lisieiro. Mas é um cara que, de fato, se o São Paulo conseguir negociar, não faz muita diferença mesmo. E só para dar também o crédito, né, que essa entrevista dele, onde ele fala, né, dessa conversa, foi para o Diego Arcos, jornalista que é parceiro dele, e aí ele fala que teve conversa ali com membros da diretoria, cita um diretor lá do Del Valle e fala que, pô, se o cara quiser, eu quero, sabe? Deixou meio assim, porta aberta, e revelou que teve conversas aí com o Del Valle nas últimas horas. Bom, você ficou aí com mais um corte aqui do Arquibancada Tricolor, então se você gostou, clica aqui na descrição, tem um link para a versão completa, aí você deixa seu comentário, seu like e se inscreve no canal.